Olá pessoal, muito boa tarde a todos. Me chamo Nicolas Yuri Damasceno de Assis, sou aluno do curso de licenciatura em Física da Universidade Federal do Maranhão. Eu vim aqui gravar esse vídeo através da atividade da matéria de Química Geral e Inorgânica, com o tema Ligações Químicas. Atualmente, são conhecidos mais de 80 milhões de substâncias. A grande maioria é formada por diferentes combinações de elementos químicos, mas nem toda a combinação é capaz de produzir uma substância. Isso ocorre quando a substância formada apresenta menos energia do que os átomos isolados que a geraram. Mas afinal de contas, o que é ligação química? Para entendermos isso, temos que buscar o conceito destas palavras. Uma ligação química é a força de atração que mantém os átomos unidos para formar moléculas e compostos químicos. Eles ocorrem porque os átomos buscam atingir um estado de maior estabilidade, geralmente completando a sua camada de valência, a camada de elétrons mais externa. Isso é conhecido como a regra do octeto, que afirma que os átomos tendem a ficar mais estáveis com 8 elétrons nesta camada. Nesse pequeno esboço que nós temos aqui do nosso lado esquerdo, mostra o que acontece nessas ligações químicas, onde um átomo cede um elétron que vem a completar a eletrosfera de outro átomo. E do nosso lado esquerdo aqui, nós temos o esboço do que é a eletrosfera. Dentro de ligações químicas, ela é subdividida em ligações químicas iônicas, ligações químicas covalentes e ligações químicas metálicas. No caso das ligações químicas iônicas, os átomos com cargas opostas se atraem, formando um composto iônico. Essa atração ocorre quando um ou mais elétrons são transferidos de um átomo para o outro. Essa transferência de elétrons gera íons positivos e negativos que se atraem e se unem para formar um composto iônico. Alguns exemplos de compostos iônicos são o cloreto de sódio e o sulfato de cálcio. No caso aqui do nosso esboço, nós temos aqui o sódio e o cloro, onde o sódio ele vem a ceder um elétron para a camada de valência do cloro, onde nós temos o cristal de cloreto de sódio obtido através dessa ligação. Dentro da ligação covalente, dois ou mais átomos compartilham elétrons para formar um composto. Nesse tipo de ligação, os átomos se aproximam e os elétrons são atraídos pelos núcleos dos átomos. As ligações covalentes podem ser simples, duplas ou triplas, dependendo da quantidade de elétrons compartilhados entre os átomos. Algumas substâncias com ligações covalentes são a água, H2O, o dióxido de carbono, CO2, e o metano, CH4. A molécula de água é formada por um átomo de oxigênio ligado a dois átomos de hidrogênio por meio de duas ligações covalentes. As ligações covalentes, na verdade, os dois átomos eles começam a partilhar os elétrons entre si. E temos também as ligações metálicas. Nas ligações metálicas, os átomos de metais compartilham seus elétrons de valência com seus vizinhos mais próximos, formando um grande grupo de átomos interconectados que são mantidos juntos por uma nuvem de elétrons comuns. Os metais são bons condutores de eletricidade e calor, devido à sua estrutura de ligação metálica. Alguns exemplos de compostos com ligações metálicas são o ouro, o ferro e o cobre. Aqui no nosso esboço, nós temos aqui uma visão de como é essa nuvem de elétrons. O tipo de ligação química afeta as propriedades físicas de uma substância, porque a força e o arranjo dos elétrons determina como os elétrons ou moléculas interagem entre si, influenciando o estado físico, o ponto de fusão, o ponto de ebulição e a condutividade. Por exemplo, ligações iônicas e metálicas fortes resultam em sólidos com altos pontos de fusão, enquanto ligações covalentes fracas geralmente levam a pontos de fusão e ebulição mais baixos. Resumindo, a ligação iônica ocorre com a transferência de elétrons a um metal ou não metal, criando íons
de cargas opostas. A ligação covalente se forma pelo compartilhamento de elétrons entre dois átomos, geralmente não metais, e a ligação metálica acontece pela deslocalização de elétrons, formando um mar de elétrons, que une íons positivos de metais. Bem, nosso trabalho foi esse e só tenho a agradecer. Muito boa tarde a todos.